Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Quando começou a Terra a ser povoada? Onde estavam os elementos orgânicos? Etnobiologia espírita, uma ciência pós-materialista. Uma perspectiva espírita que integra a revelação mediúnica, a produção científica e a reflexão filosófica. Etnobiologia espírita, uma ciência pós-materialista. Concretizando o projeto de Kardec em A Gênese, de um diálogo respeitoso, intercultural e progressista. No começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Os germens estavam no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas. Nascia no orbe o protoplasma e, com ele, lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros seres humanos. Emmanuel. Etnobiologia espírita, uma ciência pós-materialista. A programação é resultado do conhecimento acadêmico, produzido, compilado e revisado pela Universidade Allan Kardec. Etnobiologia espírita, uma ciência pós-materialista. Toda terça-feira, às 21 horas. Produção e apresentação, professor, com mestrado em ciências, Roger Bradburn. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, web ouvintes. Deixa eu aumentar minha tela aqui para que eu possa poder fazer essa saudação e nós fazermos nossa primeiro programa. Queria aqui já saudar duas pessoas que estão aqui, Joenilton Oliveira, Maria Lufeni Alcântara. Sejam bem-vindos, esses que nos saúdam com boa noite a todos. Quero já de antemão passar a nossa proposta metodológica de nós podermos fazer esse diálogo, que vocês possam usar aí o YouTube para fazer perguntas, comentários. Eu creio que eu já deixei uma mensagem. Então, vamos lá. Queria primeiro apresentar o porquê do nosso nome. Então, para isso, eu vou colocar na tela cheia aqui. Nosso nome do programa é Etnobiologia Espírita, uma ciência pós-materialista. Esse é um conceito que eu vou trabalhar um pouco mais à frente sobre a ciência pós-materialista, que vou trazer dados de cientistas que estão propondo, né, uma outra forma de compreensão que não seja materialista, então, que vem somar junto ao espiritismo algo para além dessa questão, né, só do material, não desvalorizando a questão material, mas que aceita também outras perspectivas do espírito. E o nome etnobiologia, porque é uma proposta de compreendermos a biologia na perspectiva espírita. Os próximos 2 slides a gente vai poder ver isso melhor. Então, vamos nos basear nas obras da codificação espírita, em especial no livro A Gênese, sobre a questão da criação, mas também no Livro dos Espíritos e outras obras da Revista Espírita. Então, nós vamos fazer uma perspectiva que vai integrar a questão. Vamos voltar aqui. Mediúnica, ou seja, é uma proposta
paracientífica, não no sentido acadêmico, mas a etnoastronomia ou a etnobiologia é uma ciência acadêmica, embora a nossa proposta aqui é só apresentar a perspectiva espírita. Então, partimos de uma revelação dos espíritos, mas também trazemos as contribuições científicas e também as contribuições filosóficas para tanto. Kardec pretendia, ao criar o Espiritismo, como todos nós o sabemos, que ele fosse ciência, fosse filosofia e tivesse a sua dimensão ética, a aplicação moral, que nós chamamos também de religião. Então, nesses três pilares do Espiritismo, Kardec propunha um estudo mais aprofundado. Hoje, a Federação Espírita Brasileira propõe, né, disciplinas bastante avançadas no estudo chamado EAD, né, estudo aprofundado da doutrina espírita. Então, que nós possamos ter esse diálogo com as ciências, com as filosofias, um diálogo respeitoso, intercultural, ou seja, não necessariamente ficar só no campo da ciência, mas também da filosofia, das outras religiões, e sempre numa perspectiva progressista, como queria Kardec. Então, queria começar a apresentar o assunto, né? Não vou falar muito sobre a etnobiologia por enquanto, mas já mostrar o como fazer desta etnobiologia espírita. Então, comecemos com essa pergunta 43 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta quando e como começou o planeta Terra a ser povoado. Então, nós temos muitas teorias científicas, e eu vou trazer aos poucos cada uma delas, desde Oparin, de Haldane, de Miller, Urey, também a teoria da sopa primordial de Charles Darwin. Hoje nós temos teorias bastante modernas, como o mundo de RNA. Também vamos trazer um pouco da questão da endossimbiose, de como é que isso se processou. E, para além da questão da codificação dos livros que eu citei, o livro A Gênese, livro dos Espíritos, que é esse que é a questão que está aqui na tela, vamos também trazer as obras de Emmanuel, a gente vai citar um pouco ela hoje, e também de André Luiz. A de Emmanuel é o livro Evolução dos Mundos, O Consolador, e também o livro de André Luiz, escrito por Chico Xavier, né, psicografado por Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos. Então, essa imagem que aparece para vocês, né, como seria o planeta Terra, logo que ele começou a sua existência, a gente já vai aprofundar um pouco. Desculpe eu, às vezes, citar etnoastronomia, porque o curso anterior que eu ministrava aqui era sobre etnoastronomia, e esse é um tema ainda muito presente, né, nessa questão do início, e já trazendo alguns detalhes, né? A época que Kardec escreveu a Gênese, a geologia estava engatinhando ainda, e hoje nós temos muitos detalhes para, assim, atualizar a ciência espírita, ou a etnobiologia espírita. Esse período Kardec chamava, né, do primeiro período da Terra, e a geologia assim denominava como período primário,
Hoje esse período já tem um nome, e como vocês veem, essas imagens terríveis, né, de calor intenso, raios, né, uma atmosfera sufocante, rocha derretida, é uma impressão que foi dado o nome como se fosse um inferno grego. Então foi dado o nome do deus grego para esse período. Então é o Adiano. Então, para responder essa questão de Kardec, a Terra, segundo a geologia, ela surge por volta de 4,5 bilhões de anos. E ela surge de dentro do Sol. A gente vai comentar isso também a partir de Emmanuel. E este Adiano tinha condições bastante peculiares da vida. Então, quando Charles Darwin propõe que esta água que aparece no meio dessa imagem seria uma sopa primordial, né, dessas água quente ainda, desse planeta Terra que ainda não havia esfriado de tudo. Então, como se fosse uma grande sopa mesmo, e raios caindo e realizando então as transformações químicas das moléculas até que formassem então os aminoácidos, as proteínas e toda aquela química orgânica necessária para formar a vida. Então, as primeiras teorias, né, foi de Darwin, depois o Oparin ainda teoricamente propõe isto. A gente vai ver isso com mais detalhe mais à frente, nos próximos encontros. Mas também interessante notar que esses experimentos foram depois realizados em laboratório, com descargas elétricas, com vapores, gases que se acreditava ter na época, de metano, gás carbônico, e tudo formando os primeiros aminoácidos. E essa experiência conseguiu, né, com sucesso, encontrar os primeiros aminoácidos. Mas vamos então à pergunta que eu não quero calar de hoje: quando e como começou a vida na Terra? Né? Questão 43 do Livro dos Espíritos. Tudo começou, dizem os Espíritos, a Kardec, com aquela imagem de caos, de desordem. Né? Os elementos estavam todos em confusão, borbulhando ali num caldeirão, por isso a geologia certamente denominou como Adiano, né? Como se fosse um inferno grego. Então, essas substâncias químicas próprias da vida, a química do carbono ou a química orgânica, esses elementos, eles estavam aguardando o momento certo para se reunirem, se agruparem, e faltava também não só a questão de temperatura, mas o momento certo, e também a vinda de espíritos, princípios inteligentes, né, mônadas celestes, para fazer o início da vida. E onde estavam, então, esses elementos orgânicos? Então, a resposta 45 vai dizer que esses espíritos, essas moléculas orgânicas, não foram originárias do planeta Terra. Aqui havia, sim, as substâncias que estavam sendo preparadas, mas a vida propriamente dita veio do espaço. Ela estava no meio dos espíritos e, como vocês veem na imagem, Jesus, aqui alguns cometas, ela veio trazida
uma equipe de espíritos coordenadas por Jesus, e essa vida na forma de pequenos germes, pequenas células, seres unicelulares. André Luiz vai dizer que o primeiro ser, Emmanuel também, né, seria, antes do ser, seria o protoplasma. Então, ainda não seria propriamente os seres organizados, individualizados, mas uma grande massa cósmica, trazida então por Jesus, por esses espíritos, que foi ali depositada sobre essas águas dos mares, mas também sobre o solo, mas foi nas águas dos mares que ela melhor se adaptou, formando então o que a ciência vai chamar de coacervados, de protobiontes. Então, vamos ler aqui a resposta do que os espíritos responderam para Kardec. Esses princípios orgânicos, né, o princípio inteligente, segundo o Espiritismo, Deus cria a matéria a partir de um princípio material chamado fluido cósmico universal. Então a gente vê aqui a resposta, se achavam em estado de fluido no espaço, ou então em outros planetas no meio dos espíritos. E também o princípio inteligente, ou o princípio espiritual, que segundo a doutrina espírita nos explica que é criado por Deus, né? Então é Deus quem cria esses princípios, por isso que a primeira questão do Livro dos Espíritos diz que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Por quê? Porque tem esta questão dos princípios material e espiritual. Então são três elementos gerais, resume Kardec, né, no universo: Deus, acima de tudo, espírito e matéria. São os três elementos gerais do universo. Então, o princípio inteligente também estava no espaço, aguardando a criação do planeta Terra e as condições ideais para aqui florescerem. Então, esta é a resposta dos espíritos a Kardec. Quando o planeta Terra, então, está nas condições ideais, eu falei do Adiano, que a geologia diz que ocorreu há 4,5 bilhões de anos, e logo depois houve a criação da Terra, da Lua. A gente vai apresentar essa teoria da criação da Lua no próximo encontro, também chamada em inglês Big Splash, né? Onde houve uma colisão hipotética com um outro planeta, né? Um planetesimal, na verdade, ainda um protoplaneta, quando o planeta Terra ainda não era propriamente o que é. E depois há o começo da vida aqui na Terra. Então, nós temos algumas teorias de vestígios, primeiros cristais que foram encontrados de zircônio, né, de zircão, com aproximadamente 4,2 bilhões de anos, e temos estromatólitos quase com esta idade. Os estromatólitos já são bem característicos, inclusive tem estromatólitos vivos ainda hoje, que são formações de tapetes bacterianos, filmes bacterianos, né? E também vamos falar bastante a esse respeito. Então, a vida começa vindo do espaço por Jesus e a sua equipe de trabalhadores. Então, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai dizer assim: viu-se descer sobre a Terra, das amplidões dos espaços limitados, uma nuvem de forças cósmicas. Então, isso vem referendar
o que Kardec registrou lá no Livro dos Espíritos, que a vida ela é anterior à vida na Terra, né? Vou fazer uma pequena pausa, ver se alguém já tem um comentário. Queria aqui colocar na nossa tela. A Lia nos saúda com boa noite, com alegria, da estreia desse maravilhoso programa. Parabéns ao professor Roger pela produção e apresentação. Muito obrigado, Lia. Também quero aqui registrar o boa noite da nossa amiga Marisete, estudante da nossa Universidade Livre Allan Kardec. Registrar a presença da Maria Antônia. Muito bem. Então, vou ampliar um pouco aqui a nossa imagem, para que a gente possa dialogar um pouco melhor. A doutrina espírita tem 5 pressupostos básicos. Primeiro, a questão, a gente já comentou, que existe Deus. Então, a existência de Deus. A primeira questão do Livro Espírito, e também os primeiros itens, né, do primeiro capítulo, é quase todo uma descrição de o que é Deus, a criação de Deus, as propriedades de Deus, né? Então, somos uma religião teísta ou deísta, e esse é um pressuposto básico da nossa biologia espírita, né? Nossa etnobiologia espírita. Um outro pressuposto básico é a pluralidade dos mundos habitados. Então, como isso se dá? O nosso planeta Terra, ele não é o planeta mais antigo. Quando Jesus fez nosso planeta, ele já era um ser perfeito. Então, nós somos talvez um dos caçulinhas aí do universo em termos de idade. A vida, ela surge anterior ao planeta Terra, então ela veio de fora para cá. Tem uma teoria científica que a gente vai aprofundar nos próximos encontros, chamado panspermia. É uma teoria científica. E a gente vai comentar as limitações. E eu gosto de uma frase de Kardec, que ele é muito humilde em reconhecer que, olha, isso não vai resolver a origem da vida no universo, só lança para mais distante, né? E esta é a principal crítica da ciência atual, né, da astrobiologia, em reconhecer que pode ter vida em outros planetas, mas então a gente não teria como saber de onde que veio a vida e como foi formado a vida nesse outro planeta, né? Mas, como diz os espíritos a Kardec, né, por várias vezes, Deus tem seus mistérios e colocou limites à nossa compreensão. Na verdade, somos nós que ainda estamos principiando nesta discussão espiritual de compreender esse universo de uma forma espiritualizada, para além das questões, né? A ciência tem todo o mérito de falar sobre o desenvolvimento material do planeta, né, do universo, mas falta-nos complementar com esta questão que estamos dando início hoje, né, de trazer a espiritualidade para juntar-se e quem sabe a gente possa então compreender melhor, né, o como que a vida nesse momento, principalmente de transição planetária, né, onde seremos convidados a participar com Jesus de criação de novos planetas, né, aqueles que vão ficar aqui, dar soluções para os problemas ecológicos, né? Estamos vivendo aí uma suspeita de um El Niño, de um aquecimento global para os próximos meses, né? O que fazer para proteger as populações, proteger os animais.
E, inclusive, eu queria aqui parabenizar a programação da nossa web rádio Deus Conosco, né, que tem um programa que veio logo anterior ao meu, que fala sobre ecologia. Eu achei muito interessante o tema. Vou fazer um esforço de assistir da próxima semana. Então, a vida, né, ela, assim como o universo, nós não sabemos exatamente quando começou e onde começou. Uma coisa a gente tem certeza, diz Kardec, que Deus, como um ser infinitamente bom, infinitamente ativo, não pode, em momento sequer no nosso pensamento, a gente compreendê-lo como ocioso. Inclusive, ontem, numa das aulas da nossa universidade, a gente questionava esta questão, né? E Moisés diz que Deus descansou, mas, na verdade, Deus nunca descansa, diz Jesus. A doutrina espírita também informa isso, mas queria citar aqui a frase de Jesus: eu e o Pai trabalhamos até agora. Então, quando foi que a vida foi criada no planeta Terra, nós não sabemos, né? Na Terra, não, desculpa, no universo, e tem uma resposta dos espíritos que diz assim: bem louco aquele que gostaria de saber contar a quantidade de milênios que isto aconteceu. Então, eu vou voltar aos nossos slides para a gente aprofundar um pouco o pensamento de Emmanuel, o pensamento de André Luiz. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, começa dizendo que Jesus, ele participa no nosso sistema solar de um grupo de espíritos, uma comunidade de espíritos que se reúnem para coordenar sistemas planetários. E quando o nosso sistema estava para ser inaugurado, e quando a Terra estava para surgir de dentro do Sol, Jesus então fez uma dessas reuniões. E é interessante, né, a gente fazer uma intertextualidade, que na questão 188 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a respeito se no Sol existem espíritos que moram lá. E os espíritos respondem: não, morar não, mas eles se reúnem de vez em quando. Então, quem sabe essa reunião desses espíritos para criarem a Terra num tecido neste local, né, no Sol. E pensando um pouco sobre o Salmo 82, citado por Jesus, né, que existe uma comunidade de deuses que se reúnem junto ao Deus Altíssimo, e quando lá Jesus, né, cita este salmo, fala: vós sois deuses. Então, nessa reunião de espíritos, resolveu-se criar o planeta Terra, né? Então, isso ocorreu há 4,5 bilhões de anos, acredita a astronomia, a geologia. A vida deve ter sido testada por várias vezes, porque a vida é muito intensa no universo, nós que não conseguimos ainda avaliar, né, porque mal a gente saiu aqui do planeta Terra, agora estamos nos aventurando um pouco mais. Entretanto, a vida, ela pode ter chego aqui, trazida pelos espíritos, por várias vezes. Tanto isso é verdade que houveram várias extinções de massa, né, e sempre a vida prosperou. Então, tem um dado de que
André Luiz fala sobre o Leptotrix, uma bactéria capaz de consumir ferro, né? Então ela faz uma quimiossíntese. Inclusive, um dos nossos artigos na revista Deus Conosco chega a citar, né, esta pesquisa, e que no Canadá foi encontrado vestígios dessa bactéria, né, então de 4,2 bilhões de anos. Então, provavelmente, é o vestígio mais antigo aí da presença desta vida na Terra. Então, como estamos aqui construindo, a proposta é de uma pluralidade da vida em outros planetas, em outros mundos habitados, e que chegou aqui na Terra, né, em determinado momento da criação do planeta, quando o planeta estava pronto para ser, assim, inseminado, trazido as sementes dessas, primeiro, do princípio inteligente, né? Ele queria organizar seu perispírito, organizar as moléculas, assim como um padeiro o faz colocando fermento sobre a massa, e eis que, como Jesus também cita, né, a levedura do pão, eis que ali aquele pão cresce porque aqueles micro-organismos se reproduzem, né, se alimentando daquela substância. Eu lembro minha mãe, quando fazia o fermento biológico, ela colocava açúcar, farinha, para alimentar ali aquela levedura, que são pequenos micro-organismos que fazem o pão ficar fofinho, o pão crescer. Então é preciso ali levedar a massa, né? Então, da mesma forma, ou de forma semelhante, Jesus e os Espíritos trouxeram o princípio inteligente com o protoplasma, e aqui eles utilizaram das substâncias que já tinham no planeta. Quem sabe já haviam, não digo ainda proteínas, mas aminoácidos, né, que são pedaços de proteína, porque a síntese proteica é algo muito complexo. Eu vou mostrar uma imagem aqui de uma teoria de um teólogo chamado William Paley, e ele fala sobre o relojoeiro. Deixa eu ver aqui. Bom, está aqui uma imagem do William Paley e o seu relógio. William Paley, ele vai dizer que para a criação da vida é algo tão complexo que precisaria ter todas as peças do relógio. E tem um cientista chamado Michael Birch, ele vai falar também de uma ratoeira ou do flagelo bacteriano, de forma a dizer que é preciso, para ter funcionalidade da vida, todas as peças juntas, né? Então, por mais que tenha começado a vida de uma forma bem simples, mesmo assim, ainda foi necessário ter uma programação anterior. Essa programação, creio que estivesse já no DNA, né, desses espíritos vindo, né, na forma de princípio espiritual. A gente não diz espírito, eu me corrigindo aqui, a palavra espírito a gente usa para espíritos que encarnam seres humanos. Antes de encarnar com seres humanos, a gente chama de princípio inteligente ou princípio espiritual. Mas só para a gente utilizar um termo mais comum, então esses princípios espirituais, eles traziam algumas informações de outros mundos,
características. Então, quando chegaram aqui, eles tinham já uma certa experiência, né, de como formular os seus mecanismos, né, o ribossomo, o DNA, o próprio DNA faz a síntese proteica. Então, creio que tudo isso já tenha vindo minimamente experimentado em outros mundos, e aqui, né, começou já com uma formatação. Fazer uma comparação com a, a informática antiga, né, para quem conviveu com os disquetes, eles vinham virgens, né, e era preciso ainda primeiro formatá-los para depois utilizar. Então, a vida, de alguma forma, ela já veio formatada dos outros planetas. Creio que já tenha vindo com os seus códigos genéticos, e quando chegou aqui, só fez levedar a massa, né? Mas veio de uma forma muito simples. Voltando à questão vamos conseguir aqui. Quero pegar esta palavra aqui. Kardec utiliza elementos orgânicos, mas também utiliza a palavra germes. Então, a vida chegou de uma forma muito simples. Então, da mesma forma com que Deus criou todos nós, inclusive Jesus, os anjos, né? Eu não digo nem os espíritos maus, porque para mim são todos nós filhos de Deus. Então Deus não criou espíritos maus como demônios, né? Então nem gosto de citar esses nomes, mas os espíritos inferiores na escala de Kardec, em questão número 100 em diante, esses espíritos todos começaram, assim como nós, como Jesus, que também começou, né? Tem uma expressão do espírito Galileu, na Gênese, que o universo começa como uma criança, não nasce como adulto, nasce como criança. Então, tudo que tem na criação começa do mais simples. E tem uma expressão que eu gosto de comparar, de 2014, do Papa Francisco, que diz que Deus não fez as coisas instantaneamente. E Kardec defende essa ideia da não instantaneidade. Então, e Kardec se pergunta, se Deus fez as coisas, né, do princípio e com mais tempo, isso perde a grandeza de Deus? Com certeza não. Então, para nós, Deus cria a partir do princípio inteligente, simples e ignorante. Assim também a vida começa, né, dos unicelulares, e André Luiz vai dizer que começa até anterior, começa com um vírus, né, que ainda na ciência a gente discute que nem vivo ainda não é, né? E tem um termo que eu vou falar nos próximos encontros, que é chamado LUCA, o nosso, em inglês, né, último ancestral comum universal, que seria, então, esse ser primeiro, que vocês estão vendo até uma imagem aí da inteligência artificial do Google, da Gemini, criou, né? Então, seria esses primeiros seres. E vamos falar de como eles se juntaram, né? E eu acho muito bonito essa questão da solidariedade desses primeiros seres que formaram colônias. E uma dessas teorias científicas
que provam isso, da como surgiu a vida, a partir da solidariedade, é de uma pesquisadora chamada Lynn Margulis, sobre a endossimbiose, aonde o que nós, nas nossas células, fazemos a respiração, é um pequeno organismo chamado mitocôndria. Então, as mitocôndrias teriam sido colônias que se juntaram junto a outras células que deveriam ter sido devoradas, mas criaram uma simbiose, criaram uma relação entre espécies diferentes e acabou se juntando àquela nova célula, formando então o que nós vamos chamar depois de célula eucarionte, com um núcleo organizado, com mais organelas citoplasmáticas, organelas nucleares mais completas. Inclusive, nos vegetais, segundo Lynn Margulis, também houve uma adesão dos cloroplastos, aqueles que faziam fotossíntese, e aí formaram as células vegetais. E André Luiz também vai descrever a formação dos vegetais, né, e de como essa clorofila, dessa fotossíntese, foi parar dentro das células dos vegetais. Então, são os germes. Vou fazer uma pequena pausa aqui. Vamos ver se a gente tem algum comentário. Ainda não. Vamos avançar aqui nos nossos slides. Queria aprofundar aqui, então, uma diferenciação da ciência, que é uma perspectiva materialista, não entra Deus, né? Não tem uma programação inteligente. Podemos falar um pouco sobre essa proposta que Kardec vai defender, de que o acaso não existe, porque o acaso não é inteligente. Se houvesse um acaso inteligente, deixaria de ser acaso. E o acaso, segundo Kardec, o que é? É nada. E o nada não existe. Então, esta vida, segundo o Espiritismo, né, essa proposta de etnobiologia espírita, é uma proposta de um desenho inteligente, né, de um design inteligente, de uma teoria criacionista, mas não fixista. O grande problema do criacionismo é acreditar que as coisas surgiram. Eu ia citando o Papa Francisco sobre a instantaneidade, e ele critica sobre esta ideia de que todos os animais, todas as coisas foram criadas como elas são, de uma forma como se fosse uma mágica, um truque de mágica, né? Um passe de mágica, e as coisas apareceram. Então, Papa Francisco, em 2014, cita que Deus não é um mágico, uma varinha de condão, né, a criar as coisas instantaneamente. Então, existe um projeto divino. No Livro dos Espíritos, a gente tem toda uma parte sobre as leis divinas, ou as leis naturais. Então, Deus criou o princípio inteligente, o princípio material, mas também criou as leis, né? Criou um projeto de vida para o universo. E nesse projeto de vida, os espíritos fazem parte. Então, André Luiz vai dizer que desde os espíritos, os princípios inteligentes, né, até os espíritos mais superiores, como Jesus, trabalham em cocriação menor ou cocriação maior. A gente também vai aprofundar mais esse conceito nos próximos encontros. Mas, já de antemão, né, nossa etnobiologia inclui
os espíritos como parte da natureza. Os espíritos não estão fora, né, como se fossem elementos estranhos, ou como se fossem sobrenaturais. Não, os espíritos fazem parte da natureza, são elementos da natureza, né? E eles interagem com a matéria, tanto é que eu sou um espírito, estou interagindo aqui com vocês através de um corpo. Então, os espíritos interferem na matéria, mas também os encarnados estão em trocas, né, de pensamento, por exemplo, pela mediunidade, pela intuição. Muitas das minhas ideias que vos falo, talvez, tenham sido sugeridas, intuídas pelos espíritos. Então, os espíritos, eles atuam sobre a biologia, sobre a sociologia das sociedades, né? Então, estão em contínua interação com a biologia, com a ecologia, com as sociedades. Então, é preciso a gente começar a ter uma perspectiva diferenciada da vida, a partir, né, dessa unidade de um princípio trino: Deus, Espírito e matéria, sendo esse Espírito tanto o princípio inteligente quanto os espíritos superiores. Deixa eu ver aqui. Então, essas experiências que as ciências estão produzindo a respeito de como a vida começou no planeta Terra. Na época de Kardec, tinha uma teoria chamada geração espontânea. Era uma teoria que era muito em voga, inclusive muitos cientistas espíritas estavam pressionando para Kardec adotar no espiritismo como uma doutrina validada. E Kardec, no livro, né, na Revista Espírita, reclama que não, né, o espiritismo não vai ser uma doutrina que vai encampando toda e qualquer hipótese, teoria ainda não validada como verdadeira. Então, a teoria da geração espontânea dizia que até animais como tartarugas, ratos, né, surgiam de uma matéria orgânica ali abandonada. E essa teoria também fala sobre a questão da origem das espécies. Então, naquele momento do planeta Terra, da criação, vamos colocar essa imagem do Adiano de novo. Então, essa imagem aqui não tinha a vida em termos celular ainda, mas tinha as substâncias químicas. Então, essa teoria da geração espontânea diz que, nesse momento, a vida surgiu da matéria química. Então, é a síntese química. E hoje, uma das teorias que mais sustentam isso e mais recente, é o mundo do RNA. A doutrina espírita, só para a gente pontuar, como a gente vem construído, a vida não começa no planeta Terra, mas ela vem de fora. E essa questão das substâncias químicas, a geração espontânea, a síntese química, ela foi debatida por Louis Pasteur, por Rede, e, inclusive, a pasteurização é um processo em que prova que nessas condições a vida ela
tem que vir de uma outra vida, né? E essa teoria, né, com base em Pasteur, ficou sendo chamada hipótese celular, né? Então, a teoria celular diz que toda célula tem que vir de outra célula. Essa afirmação, eu creio que é uma comprovação da doutrina espírita, quando diz que a vida veio, né, de outros mundos, porque não poderia ter surgido de uma forma espontânea na Terra. E a gente está chegando ao final do nosso encontro de hoje. Deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos, se temos mais algum comentário. Vou colocar aqui uns emojis que Marisete nos saudou aqui com palmas, com coração. Muito obrigado, Marisete, pelo apoio. Marisete, que é uma das nossas alunas. Hoje eu estou fazendo só um panorama geral, como nosso encontro. Opa! Temos aqui uma questão. Oba! Muito obrigado, Joenilton. Professor Roger, você fez uma referência à obra A Gênese. Desde 2018 está resgatando a obra geral, a obra original. Realmente eu tenho visto. A Gênese sofreu mais de 260 modificações. Nesse estudo será isto levado em consideração? Não sei se dará para a gente chegar a este ponto de aprofundamento, Joanilton. Eu pretendo trabalhar mais com as obras de Kardec em relação a um panorama geral e fazer uma confrontação com as teorias científicas e com as obras de Chico Xavier. Mas, se for possível, eu vou dar uma pesquisada para ti, né, se algo dá para a gente aproveitar dessas duas versões, vamos dizer assim, né, uma versão chamada adulterada e uma outra não, né, da quarta edição, se não me engano, né, mas eu creio que não vai alterar o nosso programa, porque é um panorama mais geral. Mas muito obrigado por ter colocado isso. Eu não tinha pensado, né, e seria talvez... Eu gosto muito dessas interações e ver em outras perspectivas. Eu creio que isso enriquece muito o nosso trabalho. Aí, Joanilton complementa, né, que acha que, na medida do possível, sim, é possível, né, creio. Então, eu quero trazer para vocês, para além das questões espíritas, também adesões de outras religiões, como eu citei o Papa Francisco hoje, mas, quando possível, trazer um pouco de poesia. Então, músicas brasileiras, alguns artistas dando opinião, porque isso traz para nós, além de uma questão filosófica, artística, né, estética, mas também algo que alimente nossa alma e nos traga sensibilidade, pois a ciência faz a parte dela, mas é só uma pequena parte. O ser humano, como naquela música do Titãs, Comida, não só de comida nós precisamos de arte, né, balé, algumas outras questões que agora não lembro
né? Mas o ser humano precisa de muitas coisas e trazer, né, essa perspectiva de alterações, né, ou seja, de versões, porque toda alteração é uma versão original e uma versão de alguém que tentou, né, alterar e comparar, né, o que ficou alterado, o que não, né, e até que ponto isso se aproxima do que está sendo discutido hoje na ciência, né, ou não. Por exemplo, nós tivemos durante um bom tempo uma polêmica sobre se Jesus tinha um corpo ou não, né? E uma tese criada por João Batista Rothstein, que Kardec discordou, mas como Kardec ele era o bom senso encarnado, dizia que não haveria de refutá-lo, até porque, né, Kardec, o seu último livro que ele escreve foi um catálogo para os livros que deveriam ser colocados nas bibliotecas espíritas. E ele diz, olha, não censurem livro nenhum, até livros que criticam o espiritismo, deixem ficar nas bibliotecas espíritas, né? Então, eu acho interessante, sim, trazer, né, teorias ou até outras formas, como estou apresentando aqui, de que Jesus não teria tido um corpo carnal, mas teria tido assim, apenas uma materialização do seu perispírito, e que eu estou com Kardec nesse aspecto, né? Jesus pode ter tido toda a dificuldade, né? Não nego, minha mãe espírita sempre comentava comigo, né, de que a maior dificuldade de Jesus foi encarnar, não foi tanto ele viver a vida que ele viveu, de sofrimento e tal, mas foi essa preparação para ele voltar a encarnar, né? Mas eu não creio que tenha sido de uma forma, e eu aqui defendo também não só Kardec, mas as pesquisas de Herculano Pires, que ele tem inclusive um livro, O Verbo e a Carne, né, que refutam então essa tese de Rothstein. Mas essa tese também, inclusive, está hoje ultrapassada, né? A própria federação deixou de publicar o livro Os Quatro Evangelhos de Rothstein, e então fica só como uma história, né? O quanto que é importante a gente conhecer as muitas versões, e eu estou trazendo aqui, por exemplo, as versões também, né, de outras formas de pensamento, de conhecimento, né? A própria ciência tem muitas divergências, linhas de pensamento diferentes entre eles, e de alguma forma, como eu coloco, deixa eu ver, acho que este daqui, para a gente terminar nosso encontro de hoje, que esse nosso encontro seja um projeto de Kardec, escrito lá na Gênese, de um diálogo respeitoso. Então, Kardec coloca, né, para a gente assim, pontuar, na Gênese tem mitologia grega, tem mitologia árabe, tem mitologia indiana. Então, Kardec não tinha medo de colocar a opinião de outros povos, né, de outras literaturas que não fossem científicas. Ele fazia esse diálogo intercultural, né, não só científico, mas também com outras formas de pensamento, e estar aberto a aprender sempre mais, né? Como diz o Sócrates, só sei que nada sei. Temos muita coisa para aprender, estamos só no meio das nossas encarnações, né? Como diz André Luiz, eu falava com uma colega ainda há pouco, que nós temos
1,5 bilhões de anos, e faltam-nos mais 1,5 bilhões de anos pela frente para evoluir e chegar à altura de Jesus. Então, com isso, não tendo mais comentários, vou encerrando por aqui. Agradeço a todos que estiveram presentes, Joenilton, Marisete, Lia, Maria Antônia, Maria Lufene e mais outros que não citaram aqui, mas que estiveram conosco, assistindo. Meu muito obrigado pela participação, pela nossa audiência, e até a próxima terça-feira, 21h30. Até mais. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou programa Etnobiologia Espírita, uma ciência pós-materialista. Próxima terça, às 21h, estaremos de volta. Aguardamos todos vocês. Você gostou do conteúdo que produzimos? A maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Gostaria de participar? Então venha e se junte ao grupo de amigos do Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita. Ajude a manter esse trabalho de amor, seja um colaborador. Você pode contribuir com qualquer valor. Basta escanear o